nosso curso completo de Química, hoje falando sobre modelos atômicos. Então vamos começar lá desde a ideia do átomo até o modelo atômico atual, beleza? Mas só que antes de tratarmos desse conteúdo, eu queria deixar registrado aqui o seguinte, ó. Para resolvermos questões referentes a esse tema, devemos guardar 3 informações básicas. E que informações são essas, professor? É o seguinte, ó, nós precisamos guardar a denominação do modelo, as características principais de cada um deles e os experimentos que foram desenvolvidos para chegar a cada um desses modelos. Beleza? Por que isso, professor? Porque as questões giram em torno dessas informações. Tudo bem? Beleza? Então vem comigo. Olha só, a ideia de átomo surge lá por volta de 450 anos a 500 anos antes de Cristo. Mais precisamente, no século V. Tudo bem? E qual era a ideia que esses filósofos tinham a respeito do átomo? Era a seguinte, ó. Segundo eles, se pegássemos uma espécie qualquer de matéria e dividíssemos, em partes cada vez menores, chegaríamos a um determinado instante em que isso não seria mais possível e, segundo ele, teríamos então atingido a menor partícula da matéria, que foi denominada de átomo. Olha só, esse termo átomo vem do grego, A significa não e o tomo, parte. Então, parte não divisível. Beleza? Tudo bem? Só que isso não passava de um pensamento, olha só, filosófico, não tinha sustentação em bases científicas, Não foi desenvolvido através de experimentos. Então, essa ideia foi interessante porque é o pontapé inicial para o estudo do átomo, mas que ficou esquecida durante um bom tempo, não tinha credibilidade. Joia? Aí, eis que, em 1803, aí sim, ó, John Dalton propôs um modelo baseado em experimento para o átomo, tá certo? Esse foi o primeiro modelo desenvolvido por um cientista. E aí, interessante é o seguinte, aqui, a partir do modelo de Dalton, foi possível compreender vários conceitos presentes na química, como, por exemplo, o de elemento químico, substâncias, reação química e as leis ponderais. Tudo bem? Porque o modelozinho de Dalton é conhecido, o modelo de Dalton é conhecido como o modelo das bolinhas. O modelo das bolinhas. Ou seja, ele considerava o átomo como sendo uma estrutura esférica, parecida com uma bola. Beleza? E aí, foi possível, através do modelo dele, definir vários conceitos, várias informações importantes presentes na química, como, por exemplo, o de elemento químico. E o que seria, professor, o elemento químico? Olha só, a partir da concepção de Dalton a respeito do átomo, um elemento químico nada mais é que um conjunto de átomos iguais. Olha aí, rapaz, seria isso aqui, na concepção de Dalton. Tudo bem? Um conjunto de átomos iguais dá origem ao que nós chamamos de elemento químico. Então tá lá um conjuntinho de bolinhas, todas iguais, tá certo? Que não estão combinadas. Joia? Então isso representa o elemento químico. Agora, essas bolinhas, elas podem se combinar. Entre si, tudo bem? Entre si, ou com átomos de outros elementos. Formando as chamadas moléculas. Então, daqui eu já dou origem, surgem, novas espécies químicas. Porque senão vejamos, quando eu estou diante desse agrupamento de átomos formado por elementos químicos iguais, eu tenho as chamadas substâncias simples. Quando eu estou diante desse agrupamento de átomos formado por elementos diferentes, eu estou diante das chamadas substâncias compostas. Tudo bem? Beleza, professor. Então, isso aí,
com isso, né, já mataríamos também a ideia de substância. E a reação química, professor, que seria na concepção de Dalton? Olha só, para Dalton, uma reação química seria o seguinte, ó, vamos pegar aqui, representar por um exemplo e ver qual era a ideia de Dalton a respeito dessas estruturas. Ó, eu vou pegar aqui, olha só, o H2, colocar para reagir com o Cl2 e vamos produzir aqui o 2HCl. Tudo bem? Então, na concepção de Dalton, como ele representava os átomos por essas bolinhas, eu aqui posso fazer o seguinte, ó, H2, a moléculazinha de H2, seriam duas bolinhas grudadinhas, tudo bem? Olha aí, rapaz. Joia? Então, vamos colocar aqui mais próximo. Seria isso aqui, ó. Na concepção de Dalton. Tudo bem? Então, duas bolinhas, cada uma representando o átomo de hidrogênio. O Cl2, também, duas bolinhas. Olha aí. Tá vendo só? Só que aqui a gente vai fazer o seguinte, para destacar e entender melhor a ideia de Dalton. Beleza? Eu vou pintar de amarelo, porque é átomo de cloro, e o de hidrogênio eu vou deixar em branco. Joia? Beleza. Então, na concepção de Dalton, o que é que acontecia numa reação química? Olha só, uma reação química, segundo ele, nada mais era do que um rearranjo, uma reorganização dos átomos presentes em cada uma das moléculas. Como assim, professor? Olha só, essas moléculas interagem entre si. Ao rompimento das ligações, os átomos ficam livres para se combinarem de forma diferente, obtendo assim novos compostos, novas substâncias. Beleza? É essa a ideia de reação química. Beleza, professor? Show de bola. Tranquilidade? Pronto. Ó. Então, vou pintar aqui, certo? Ó. Olha aqui, ó. Vejam só. Esse aqui eu teria duas moléculas, ó. Uma molécula, né, de gás hidrogênio reage com uma molécula de gás cloro. Produz duas moléculas de HCl. Olha só aqui, ó, o hidrogênio, né? Essa bolinha aqui em branco e o cloro, essa bolinha aqui amarela. Então, produzir duas moléculas dela. Beleza? Então, isso aí justificaria, tá certo? Essa ideia de reação química justificaria as chamadas leis ponderais, tá certo? Que nós vamos estudar com mais ênfase lá na parte de cálculos químicos, né, também conhecida como estequiometria. Beleza? Mas aí ele conseguiu justificar a lei de Lavoisier, porque a lei de Lavoisier diz o seguinte, ó, a lei de Lavoisier diz o seguinte, que a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Massa total dos reagentes, olha aqui, lado esquerdo da reação, é igual à massa total dos produtos. Correto isso, né? Por quê? Os átomos que encontram-se aqui nos reagentes, olha só, são os mesmos átomos do produto. São as mesmas quantidades. Então, se eu somar as massas dos reagentes, o resultado vai ser igual à massa total dos produtos. Tá certo? Então, caracterizando assim a chamada lei de Lavoisier. Tudo bem? E foi possível também, ó, provar a chamada lei de Proust, onde ele diz o seguinte, a lei de Proust diz o seguinte, que a relação entre as massas das substâncias que reagem e que são produzidas é sempre constante. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, por exemplo, se eu pegar 4 gramas de gás hidrogênio e a partir desses 4 gramas formar 5 de HCl, se em uma outra situação eu dobrar a quantidade de gás hidrogênio, foi inicialmente de 4, né? Eu dobrar para 8, quanto é que eu vou produzir de HCl? Eu vou produzir também o dobro, vou produzir 10. Então, ó, 4, eu consigo produzir 5, se eu dobrar a quantidade do reagente, que era de 4, então passa a ser 8, eu vou conseguir produzir o dobro do produto, no caso seria 10. Essa partezinha aí, né, de cálculo propriamente dito, a gente vai ver na estequiometria. Aqui foi só um pano de fundo para que possamos, né, explicar em detalhes a ideia de Dalton com relação ao seu modelo atômico. Joia? Então guarda
essas boas informações a respeito da ideia de átomo proposta por Dalton. E aí, ó, fica o resumo, né, de todas essas informações que nós vimos, ó. Guardar o seguinte, como eu falei inicialmente, ó, o que é que representado o modelo de Dalton, como é que é conhecido? O modelo de Dalton é conhecido como bola de bilhar, não esquece disso, tá bom? Falou em bola de bilhar, modelo de Dalton. Então ele considerava como sendo uma esfera maciça, ou seja, continha massa, não é algo oco, tá certo? Homogênea, ou seja, todo uniforme, indivisível, porque ele tinha na sua concepção, né, a ideia lá atrás, né, dos dois filósofos gregos, então mantinha ainda, né, que o átomo é indivisível. Indestrutível é porque quando participavam de uma reação química, os átomos não eram destruídos. Ele apenas, o que é que acontecia? Eles eram reorganizados, tá certo? Se combinavam de forma diferente para formarem novas substâncias. Tudo bem? Então guarda essas informações, que é isso que vai ser cobrado serão cobrados, né, nas questões. Beleza? Então vamos seguir em frente. Primeira questão, olha só. Enem 2019. Olha aí, rapaz. Vamos lá ver o que é que temos. Vejam só. Ele dá um texto, vamos ler o texto e aí depois a gente vai para o comando da questão. Beleza? Olha só, ele diz assim, ó. Antes da geração do céu, teremos que rever a natureza do fogo, do ar, da água e da terra. Primeiro, olha só, em relação àquilo a que chamamos água, quando congela. Olha aí, então, falou da água no que diz respeito ao congelamento. Joia? Ele continua, ele diz assim: parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra. Beleza, professor? Algo que se tornou pedra ou terra. Show de bola. Continuando, mas quando derrete, olha aí, rapaz, falando da água, viu? Quando derrete, se dispersa. Esta torna-se bafo e ar. Olha aí, rapaz, se dispersa, tornando-se bafo e ar. Beleza. E aí ele continua a falar agora do ar. O ar, quando queimado, olha aí, o ar, quando queimado, torna-se fogo. Beleza? Então, se nós observarmos aí, ó, ele está descrevendo as transformações pelas quais passam os materiais. Tudo bem? Agora o sentido inverso. Agora, inversamente, então eu comecei lá com a água, não é? Congela, depois tornando-se pedra, né? Depois derrete, dispersa, torna-se bafo e ar. Aí o ar é queimado, torna-se fogo. Beleza? Então vamos verificando aí transformações. Show de bola, professor. Aí continuando, ele diz agora, e inversamente, né? Inversamente, o fogo, olha aí, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma de ar. Então volta à forma de ar. Olha aí, o ar novamente concentrado e contraído torna-se nuvem e nevoeiro. Mas a partir, olha aí, desses estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água. Beleza, professor. Se for ainda mais comprimido, torna-se água. Joia. E de água torna-se novamente, aí ó, não se está voltando, né, a transformação, sentido inverso, torna-se a água, torna-se terra e pedras. Beleza. E deste modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. Beleza, professor. Show de bola. Aí vamos lá para o comando da questão. O que é que ele diz? Ele diz assim: buscando compreender a diversidade de formas e substâncias que vemos no mundo, diversas culturas da antiguidade elaboraram a noção de 4 elementos fundamentais, né, que estão presentes na natureza. 4 elementos fundamentais, que seriam a terra, a água, o ar e o fogo. Tudo bem? Essa visão de mundo prevaleceu até o início da Era Moderna, quando foi suplantada
diante das descobertas da química e da física. Tudo bem? Então era essa a ideia que se tinha, né, inicialmente, a respeito dos materiais que compõem o universo: terra, água e fogo. Joia, professor. Aí ele diz o seguinte, vamos ao comando. Do ponto de vista da ciência moderna, a descrição dos 4 elementos, olha aí, rapaz, a descrição dos quatro elementos, né, feita por Platão, corresponde ao conceito de quê? Então, veja aí que no texto ele menciona o quê? A situação de um tipo de elemento, que ele está chamando aí, né, de água, terra, fogo e ar, se transformar de um estado ao outro. Se não, vejamos, quando iam fazendo a leitura, eu fui destacando aí as palavras-chave. Água congela, torna-se pedra ou terra, então fica sólida. Mas quando derrete, se dispersa e torna-se bafo e ar. Então, uma outra passagem, né, do estado sólido para o estado líquido. Tudo bem? E aí ele continua. E quando queimado, né, aí o ar, né, quando queimado, torna-se fogo. Aí depois vem o processo inverso. Tudo bem? Então, o que nós observamos aí, na realidade, são transformações de um material em outro. Tudo bem? Beleza, professor. Então, volta lá para o comando. Ele diz que esse conceito corresponde ao quê? A partícula elementar, força fundamental, elemento químico, fase da matéria ou lei da natureza. Essa aí, só com o texto, com as informações que foram colocadas aí no texto, já dava para matar. Isso aí corresponde à fase da matéria. Não é assim? Então, está lá a água no estado sólido, depois passa para o estado líquido, depois passa para o estado gasoso. Tudo bem? Show de bola? Beleza, professor? Segue o jogo. Ok. Pois bem, então, com a informação que nós vimos lá atrás, né, do modelo de Dalton e da ideia de átomo de Leucipo e Demócrito, já foi possível resolver 2 questões. Então, vamos seguir em frente, avançando nos nossos estudos. Vamos agora falar do modelo atômico de Thomson. Isso aí foi por volta lá de 1897, o Thomson propôs um novo modelo para o átomo. Por que isso? Porque lá o modelo de Dalton já não era mais capaz de explicar determinados fenômenos que se desenvolviam ao longo do tempo, como aqueles relacionados à eletricidade, como a corrente elétrica, a eletrização por atrito, a formação de íons, a descarga elétrica entre gases, tá certo? O modelo de Dalton não falava de partículas subatômicas. Para ele, o átomo ainda era indivisível. Isso só foi possível com um novo modelo proposto por Thomson. E como foi que o Thomson chegou a esse modelo? Foi desenvolvendo experimentos, tá certo? Para Thomson, na realidade, o átomo era constituído de partículas subatômicas, tá certo? E aí, a partir da ideia de Thomson a respeito do átomo, já não faz mais sentido, olha aí, rapaz, informação importante, falar da indivisibilidade do átomo. Tudo bem? Porque agora nós vamos ter partículas menores, os elétrons, os prótons. Nós vamos ver tudo isso a partir de agora. Joia? Então, como é que foi desenvolvido, professor, o experimento de Thomson? Foi o seguinte, ele fez uso de uma ampola, né, chamada ampola de Crookes. Então, guarda bem essa informação, que às vezes ele cita nas questões. Por meio da ampola de Crookes, olha só, é isso aqui, essa estrutura, ok? Mais ou menos essa aqui, né? Ele fez experimentos procedendo, né, da seguinte maneira, a ampola de Crookes é um tubo de vidro, tá certo? Onde eu tenho acoplado a ele 2 eletrodos, uma estrutura de carga positiva e uma outra de carga negativa, né, o chamado cátodo e o ânodo. No interior dessa ampola existe um gás a baixa pressão e vai ser submetido a uma descarga elétrica de alta voltagem. E aí ele verificou o seguinte, quando isso acontecia, o interior do tubo aparecia
uma luminosidade. Beleza? Joia? E que, se fosse colocado no interior desse tubo, olha só, um objeto, olha só, esse objeto ele era projetado, ele seria projetado na parte posterior da ampola. Olha aí, rapaz, indicando assim que esses raios descreviam um deslocamento linear. Tudo bem? Ou seja, eles caminhavam em linha reta. Essa foi a primeira percepção a respeito do experimento. Joia, professor. Aí, ó, ele verificou também o seguinte, que se colocasse no interior dessa ampola uma ventosa, certo? Uma ventosa, ele verificou que essa ventosa, quando a incidência dos raios, né, partindo do cátodo em direção ao ânodo, passava por essa ventosa, ela começava a se movimentar. Então, isso levou à conclusão de que os raios catódicos eram dotados de massa. Tudo bem? Joia, professor. Outra informação importante a respeito do experimento de Thomson. Verificou também que, quando essa ampola era submetida a um campo elétrico externo, olha aqui, as duas plaquinhas, ó, plaquinha positiva e a plaquinha negativa abaixo, ele verificou o seguinte, ó, que o deslocamento dos raios catódicos mudavam de direção, e agora no sentido, ó, da plaquinha positiva. Opa! Então isso aqui o levou à conclusão de que esses raios catódicos, eles eram dotados de cargas elétricas negativas, tá certo? Que posteriormente ficaram conhecidas como os elétrons. Olha aí, rapaz, que beleza. Tudo bem? Joia, professor. O que é que a gente poderia saber mais a respeito do modelo de Thomson? É o seguinte, ó, que em meio a esse desenvolvimento, né, experimental, eis que também o cientista Goldenstein, fazendo um experimento de forma utilizando, né, a ampola de Crookes, né, fazendo um experimento quase que similar ao de Thomson, detectou um outro tipo de partícula presente lá na ampola. Ele fez o seguinte, ó, observou que quando o gás do interior da ampola sofria descarga elétrica, os elétrons, que aí ele utilizou, ó, um tubo perfurado, onde passaria os raios catódicos, tá certo? Que são, olha só, nesse desenho aqui, são esses pontinhos vermelhos, tá certo? São os raios catódicos, são os elétrons, ok? Eles caminham nesse sentido aqui, ó, observando aí o desenho, eles caminhando nesse sentido aqui, joia? Então, quando submetido à descarga elétrica, os elétrons chocavam-se com as moléculas do gás, né? Do interior da ampola, tá ele aqui, ó, as moléculazinhas aqui, ó, em azul claro, tá certo? Chocava-se com as moléculas e desse choque resultava o aparecimento de uma nova partícula, que interessante, ó, se deslocavam no sentido do cátodo. Ora, do cátodo saem as partículas de carga negativa, os elétrons. Se existem partículas se direcionando no sentido contrário, isso levou a Goldenstein a concluir que essas partículas, olha só, essas partículas aqui, ó, azulzinhas, tá certo? Seriam dotadas de cargas elétricas positivas, mais tarde denominadas, né, de prótons. Beleza? Joia? Então, ó, vejam que com esse experimento foi possível já identificar novas partículas para o átomo, os prótons e os elétrons. Resumo da ópera. Com isso aí, um modelo proposto por Thomson ficou conhecido
como modelo, ó, não esquece isso, viu? Pudim de passas, onde ele fazia, né, uma analogia a um pudim. A estrutura do pudim, a massa positiva, tá certo? Onde os elétrons seriam representados pelas passas incrustadas nessa massa. Joia? Então, o modelo pudim de passas é o modelo de Thomson. E aí, veja o seguinte, aqui agora eu tenho o átomo como sendo constituído, ó, de cargas negativas e cargas positivas. Algo que não aparecia lá no modelo de Dalton. Tudo bem? Beleza, professor? Show de bola? Então, guarda essas boas informações a respeito do modelo de Thomson. Segunda questão. Pronto. Segunda questão. Segunda questão, ele diz o seguinte, ó. Joseph John Thomson, descobridor do elétron, isso aí nós já vimos, né, no modelo atômico, e da relação entre a carga e a massa do elétron, criou o modelo atômico de Thomson, beleza? Aí diz o seguinte, o seu modelo atômico ficou conhecido como pudim de passas, não esquece disso, tudo bem? Pois ele afirmava que o átomo era uma esfera que tinha massa positiva e os elétrons carga negativa e ficavam distribuídos quase que uniformemente, como as passas em um pudim, tudo bem? Isso nós vimos no modelo dele. Marque a alternativa que indica por volta de que ano, olha só, ele quer saber em que ano, né, se desenvolveu tal modelo, o que o físico, né, Joseph John Thomson teve em seus primeiros experimentos sobre um novo modelo atômico, no qual foram estudadas as descargas elétricas em tubos semelhantes a tubos de lâmpadas fluorescentes, né, chamados de tubos de raios catódicos. Nós vimos isso nos experimentos, não foi assim? Ele quer só saber o ano em que se desenvolveu tais experimentos, né? Então, foi por volta de 1897. Nós vimos isso. Beleza? Questãozinha tranquila, sem maiores complicações. Show de bola, professor. Segue o jogo? Beleza. Vamos agora a identificar, né, o modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford, isso por volta lá de 1911, o que é que a gente tem de importante a respeito desse modelo, professor? É o seguinte, para Rutherford, que se nós verificarmos lá no modelo de Thomson, ele identificou, né, os elétrons, depois veio o Goldstein, identificou os prótons, essas partículas estariam lá no átomo, mas ele não conseguiu explicar como essas partículas estariam na estrutura do átomo, porque aí sabemos lá da física que as cargas de sinais contrários, a tendência é se atraírem, cargas de mesmos sinais se repelirem. Como é que estão distribuídas, né, essas cargas lá na estrutura de um átomo? Isso foi, a resposta veio, né, em seguida com o modelo de Rutherford, lá por volta de 1911. Então, o que é que nós temos do modelo de Rutherford? Temos o seguinte, segundo Rutherford, na realidade, o átomo seria constituído por duas regiões. Uma região central, a qual se denomina de núcleo, e uma região periférica, a qual denomina-se de eletrosfera. No núcleo estariam os chamados prótons, né, as partículas de cargas positiva, e concentraria praticamente toda a massa do átomo. Na região periférica estariam os elétrons, beleza? Mas como é que ele chegou a essa conclusão, professor? Foi através de experimentos. É isso que nós vamos verificar agora. Tudo bem? Então, como foi que ele fez lá essa paradinha, professor? Foi o seguinte, ó, ele pegou e bombardeou uma lâmina de ouro através com partículas alfas, né, emitidas do elemento polônio. Aqui dentro dessa caixinha, ó, tem o elemento químico polônio, altamente radioativo, tá certo? E aí ele bombardeou, ó, uma plaquinha de ouro, tá certo? Olha só. E verificou o seguinte, que a maioria das partículas conseguiam atravessar essa plaquinha. Outras se desviavam e uma pequena parte batia na plaquinha e retornava. Mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Olha só. Ó.
Ele verificou assim, ó. A maioria acontecia isso aqui, ó. Conseguia passar tranquilamente, certo? Conseguia atravessar a plaquinha de ouro. Olha aí, rapaz. Outras se desviavam. Outras se desviavam. E uma pequena parte batia e voltava. Tá certo? Conclusão a respeito dessas observações era o seguinte, ó. Ele chegou às seguintes conclusões: que o átomo, na realidade, é um imenso espaço vazio. Aquelas partículas que sofriam desvio quando mudavam, né, a sua trajetória, é porque existia uma região lá do átomo que era dotada de cargas positivas. Essas partículas alfas, elas na realidade são dotadas de cargas positivas. Tudo bem? E aí, cargas de mesmos sinais, ao se encontrarem, o que é que acontece? A repulsão. Então, ó, aquelas partículas alfas que passavam próximo da estrutura positiva do átomo, tá certo? Que seria o seu núcleo, sofriam desvios. Outras, aí uma menor quantidade, né? Chocava-se com essa estrutura e retornava. É porque, ó, ele verificou que a estrutura do átomo é formada por uma região pequena e muito densa, que é o seu núcleo. Tudo bem? Então essas foram as informações que Rutherford conseguiu detectar em seu experimento. Beleza? Joia, professor, show de bola. E complementando essa ideia aí de Rutherford, o químico, né, o cientista, né, Chadwick, né, no caso, né, Chadwick, conseguiu identificar uma outra partícula presente na estrutura do átomo, desenvolvendo também experimentos com radiações. Ele bombardeou o núcleo de berílio através de partículas alfas, submeteu esse experimento, né, lá a um campo elétrico externo, aqui a plaquinha positiva, aqui a plaquinha negativa, e verificou que, ó, olha aqui, ó, o choque entre essas partículas resultava uma nova espécie química, olha só, tá ela aqui, ó, passando entre as duas plaquinhas aí do campo, tá certo? Sem sofrer desvio, nem tendendo para a placa positiva nem negativa, segundo ele, é porque essa nova partícula não possuía cargas, tá certo? Partículas sem cargas. E a ela foi denominada elas foram denominadas o nome receberam, né, a denominação de nêutrons, tá certo? Esse camaradinho aqui, é Chadwick. Beleza? Joia? Show de bola? Ok, professor. E aí, ó, reunindo todas essas informações, chegamos a um novo modelo para o átomo, o chamado modelo sistema planetário. Modelo sistema planetário. Porque a ideia dele era o seguinte: eu tenho a região central, né, onde estão localizados dois tipos de partículas agora, os prótons e os nêutrons. Em torno dessa região giram os elétrons. Tudo bem? Aqui, ó, os prótons, ó, partículas positivas, e aqui existem os nêutrons, tá certo? Partículas sem cargas. A função dos nêutrons aí é justamente impedir, né, que os prótons sofram repulsão, então é diminuir a repulsão entre os prótons, e aí eles ficam, né, mantendo o equilíbrio aí nessa estrutura. Beleza? Joia, professor, show de bola. Aqui, ok. Terceira questão. Na terceira questão ele diz o seguinte: no experimento de Ernst Rutherford, uma lâmina de ouro foi bombardeada com partículas alfas provenientes de um elemento polônio. Vimos isso, não foi? No experimento dele. Essa experiência revelou que a maioria das partículas atravessavam a lâmina, enquanto algumas sofriam desvios significativos em sua trajetória, ou até mesmo eram totalmente repelidas. A conclusão a que Rutherford chegou, no que diz respeito ao seu experimento, foi qual? Nós vimos, ó,
E aí, já adiantando para vocês, nessas questões de modelos atômicos, nós devemos guardar sempre o seguinte: a definição dos experimentos que levaram ao modelo atômico, a denominação do modelo atômico, tudo bem? Esses são fatores importantíssimos que devemos guardar para resolvermos essas questões. Tudo bem? Então, lá no modelo de Rutherford, ele bombardeou, não foi? Partículas alfa numa chapazinha de ouro, verificou que a maioria das partículas atravessavam a chapa, parte delas se desviavam e outra pequena parte batia e voltava. Essa pequena parte que batia e voltava é porque encontrava uma região pequena e muito densa, não é isso? Que ele denominou de núcleo, onde praticamente estava toda localizada a massa do átomo. Onde passava a maioria das partículas, aquele imenso espaço vazio, ele denominou de eletrosfera. E aquelas partículas que passavam próximo da região central, é porque tinha carga positiva lá no núcleo, desviavam, né? Sofriam desvio, sofrendo a repulsão. Beleza? Isso foi que se verificou nos experimentos de Rutherford e ele chegou ao seu modelo, né? Um modelo planetário. Região central, o núcleo, onde estão os prótons, gira em torno do núcleo os elétrons naquela região imensa. Beleza? Joia, professor. Então segue o jogo. Então o que é que ele pode concluir a respeito desse experimento de Rutherford? Letra A. O átomo não era uma esfera indivisível. A matéria é formada por partículas extremamente pequenas, chamadas átomos. Elementos diferentes são constituídos por átomos com propriedades diferentes. O ouro é radioativo e um bom condutor de corrente elétrica, ou o núcleo do átomo é pequeno e contém a maior parte da massa. Seria a letrinha E, né? O átomo tem um núcleo muito pequeno e denso, onde está localizado praticamente toda a massa do átomo, e em torno dele uma região imensa, chamada de eletrosfera. Beleza? Show de bola? Fechou. Então, tem que guardar aquelas informações dos experimentos que foram desenvolvidos, né, com o intuito de se obter um modelo atômico. Beleza, professor? Segue o jogo. Quarta questão. Então, ele diz assim: atente para as seguintes afirmações a respeito das conclusões a que Rutherford, durante a experiência sobre a estrutura, a que chegou Rutherford, né, durante a experiência sobre a estrutura da matéria. Muito bem, então vamos recapitular, né, tudo isso que nós acabamos de verificar na questão anterior, a gente vai utilizar nessa agora, tá certo? Vamos lá, olha só, ele diz assim: o átomo é constituído por duas regiões distintas, foi isso que nós acabamos de comentar, né? Uma região central, chamada de núcleo, e uma região periférica, chamada de eletrosfera. Então, o item 1 está verdadeiro. Show de bola. No 2, ele diz assim: o núcleo atômico é extremamente pequeno em relação ao tamanho do átomo. Acabamos de ver, né? O núcleo tem uma região lá central pequena e muito densa, onde está praticamente toda a massa do átomo, e uma região imensa em volta do núcleo do átomo, que é sua eletrosfera. Então, o item aqui está verdadeiro. Beleza? Aí no 3 ele diz assim: o átomo tem uma região em que existe muito espaço vazio. Está correto isso? Sim. Que região é essa, professor? É a eletrosfera. Então, o item 3 também está correto. Show de bola, professor. E no 4? No 4 ele diz o seguinte: as partículas negativas do átomo podem ter quaisquer valores de energia. Opa! Aqui já avacalhou, né? Por quê? Porque no modelo de Rutherford, nós não temos essa associação aí do que diz respeito à energia. Essa historinha aí da energia já é no modelo de Bohr. Não é isso que ele descreve, que os elétrons desenvolvem órbitas circulares em torno do núcleo do átomo e não ganha nem perde energia quando se trata do mesmo nível energético, tá certo? Então não faz sentido essa associação com energia, as partículas negativas no modelo de Rutherford. Portanto, o item 4 está falso. Joia, professor. E no 5 ele diz assim: a eletrosfera é a região que concentra praticamente toda a massa elétrica do átomo. Negativo, né? A eletrosfera existem os elétrons, mas a questão da massa está praticamente toda concentrada no núcleo. A massa está praticamente toda concentrada no núcleo. Então, o item 5 está
errado. Então, a alternativa verdadeira seria, ele quer saber, no que diz respeito à estrutura da matéria, corresponde às conclusões de Rutherford que se afirma em 1, 2 e 3. Então, letrinha B. Letrinha B. Beleza, professor. Show de bola. Show de bola. Tranquilidade? Vamos em frente? Vamos em frente. Seguindo em frente. Pronto. Então, com isso aí, a gente conclui mais uma etapa da evolução dos modelos atômicos no que diz respeito ao modelo de Rutherford. Beleza. Aí, eis que surge, agora, em 1913, o modelo atômico de Bohr. Porque, se não vejamos, olha só, a cada etapa, a cada modelo que vai aparecendo, pode observar que ele traz novas características a respeito do átomo. Tudo bem? E o que é que acontece? No modelo de Rutherford, trouxe algumas incoerências. Ele não conseguiu, na realidade, explicar alguns fenômenos. Dentre eles, o seguinte, pela ideia da física clássica, quando uma carga elétrica encontra-se em movimento, o que é que vai acontecer? Ele diz que os elétrons estão girando em torno do núcleo. Então, pela física clássica, ocorreria o seguinte: o elétron giraria em torno do núcleo, iria perder energia e aos poucos ia se chocar com o núcleo do átomo, proporcionando assim o seu desmoronamento. Ou seja, o elétron teria esse comportamento aqui, em forma de uma espiral, beleza? Então vai perdendo energia e se choca-se com o núcleo, beleza? Então, para corrigir tal situação no modelo de Rutherford, Bohr propôs um novo modelo para o átomo. Tudo bem? Ele tinha conhecimento da história da descarga elétrica dos gases, quando o gás, por um gás passava a corrente elétrica, ele emitia luz, e partindo também da ideia, dos conhecimentos da teoria de Max Planck sobre a energia, reunindo essas informações, ele chegou ao novo modelo. Então, para tentar corrigir isso, Bohr propôs o seguinte: os elétrons realmente giram em torno do núcleo, tá certo? Só que não acontece tal situação que ele venha a colidir com esse núcleo, porque ocorre o seguinte, ele diz assim, enquanto os elétrons estiverem girando em uma mesma região, tá certo? Ele não vai perder nem ganhar energia, porque, segundo Bohr, os elétrons estariam distribuídos em níveis de energia. Ou seja, eles descreviam a trajetória circular sem ganhar ou perder energia, tá certo? Então, ele diz aqui, os elétrons percorrem órbitas circulares ao redor do núcleo, em chamadas órbitas estacionárias. Não ganham nem perdem energia. Agora, se porventura o átomo receber energia, um ou mais elétrons absorve essa energia e salta para um nível energético mais afastado do núcleo. Tudo bem? Olha aqui, se não vejamos aqui nesse desenho, olha só, aqui está o núcleo do átomo, tudo bem? Aí aqui estão os elétrons girando em torno do núcleo. Joia? O que foi que aconteceu? Vamos supor que esse átomo absorve energia. Quando o átomo absorve energia, esse elétron absorve essa energia e salta para um nível mais afastado do núcleo. Quando essa energia cessa, ele retorna ao nível de energia que ocupava antes, liberando essa energia recebida na forma de luz, que pode ou não ser visível. Tudo bem? Então, enquanto o átomo está girando no seu próprio nível de energia, que é o que a gente denomina de que o elétron encontra-se no estado fundamental, tá certo? Ele não ganha nem perde energia. Quando fornece energia ao átomo, ele sai do estado fundamental e passa a estar no estado excitado, ou então no estado ativado. Tudo bem? É por isso que verificamos várias situações do nosso cotidiano, uma aplicação do modelo atômico de Bohr, como, por exemplo, fogos de artifício. Aquela coloração que nós observamos é justamente o quê? O retorno dos elétrons ao nível que ocupava antes,
quando a estrutura, né, é fornecida energia. Esse saltozinho aqui, ó, do nível mais energético para o menos energético, tá certo? Isso aqui, fazendo uso, né, das informações, né, da teoria de Max Planck, é o que se chama de quanto. Joia? É uma quantidade definida de energia que é liberada quando ocorre o salto. Beleza? É o quanto. Quanto. Joia? E aí essa quantidade de energia é bem definida. O que chama, né, de energia em pacotamento. Tá certo? Então, para cada quanto de energia, né, de acordo com o nível que ele salta, né, de um nível para o outro, né? Beleza? Joia, então guarda essa boa informação. Beleza, professor? Aí o que é que acontece? Então, como eu havia falado, né? Isso aqui se observa em vários fenômenos do nosso cotidiano. As placas, né, que encontram-se nas estradas, né, quando o farol dos carros, né, incide sobre ela, ela apresenta aquela luminosidade. Então, aquilo ali, aquele aspecto, né, fosforescente. Então, aquilo ali são os elétrons, né, retornando ao nível de energia que ocupava antes. Os letreiros, né, dos estabelecimentos comerciais à noite, aparece com aquela luminosidade também. Então, os elétrons retornando ao estado que ocupavam antes. O teste da chama, né, para verificar a coloração que se observa em uma chama também, quando aquece, né, o material lá, aí o que acontece? O retorno dos elétrons ao nível que ocupavam antes. Ele devolve aquela energia na forma de luz. Beleza? Pois bem, então, o que devemos guardar aí no modelo de Bohr é que houve uma correção no que diz respeito ao modelo de Rutherford. E aí, em algumas situações, é bom deixar registrado isso também, que vai aparecer lá a denominação modelo Rutherford-Bohr, né, esses dois nomes juntos. É porque considera-se, né, que na realidade foi uma correção do modelo de Rutherford. Então, em algumas questões vai aparecer o modelo Rutherford-Bohr, tá certo? Mas ele está se referindo a isso aqui. Então, o que é que a gente tem que guardar aí? Que no modelo de Bohr aparece a ideia das chamadas, né, camadas eletrônicas, tá certo? Ou níveis de energia. Joia? E essas camadas eletrônicas, ó, estão em ordem crescente de energia, de dentro para fora, de dentro para fora. Então a camada K é a menos energética, a camada L mais energética que a K e assim sucessivamente. Quanto mais distante do núcleo, mais energética é a camada. Beleza? Show de bola? Joia, professor. Então, segue o jogo. Aí, ó, quinta questão. Na quinta questão, aí, ó, mais uma questãozinha do Enem 2019. Beleza? Aqui a pegada é a seguinte, ó, sempre salientando isso. Teoria objetiva direta, ao ponto e resolução de questões. Principalmente as provas passadas do Enem. Show de bola? Beleza, professor. Segue o jogo. Então ele diz assim, ó. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen, para em seguida observar, olha aí, rapaz, a cor da luz emitida. Aí ele diz assim, a cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética. Ao ocorrer, aí seguindo aí o comando da questão, pronto, aí ele quer saber quando se faz o teste da chama, a coloração, né, que se observa é proveniente de quê? Tá certo? O que é que faz caracterizar tal situação? Então nós vimos aqui no modelo de Bohr, só recapitulando aí, né, antes da gente resolver a questão. Nós vimos o seguinte, ó, no modelo de Bohr, só recapitulando, viu? Ó, tá assim, né? Aí tem as camadinhas, aqui, ó, K, L, M, lembram disso? Então, o que é que acontece? Tem lá o tal do elétron na eletrosfera, que
Quando o átomo absorve, essa foi a conclusão que chegou Bohr em relação ao modelo atômico. Enquanto os elétrons estão girando em um mesmo nível de energia, eles não ganham nem perdem energia. Mas se absorver energia, o que é que acontece? O elétron absorve essa energia e salta para um nível mais afastado do núcleo. Não foi assim? Quando essa energia cessa, ele retorna ao nível de energia que antes ocupava, devolvendo a energia recebida na forma de luz, que pode ser visível ou não. E aí eu citei até algumas situações, né, particulares do nosso cotidiano que mostram a aplicabilidade do modelo de Bohr. Não foi isso? O teste da chama, aquela coloração que se observa na queima, né, de fogos de artifícios, né? A luminosidade que aparece na placa, nas estradas, né, quando o farol do automóvel reflete sobre ela, né, aparece aquela placa, né, de forma fosforescente, né? Aquilo ali tudo diz respeito à aplicação do modelo de Bohr. Os interruptores, né, interruptores à noite, você verifica que ele fica esverdeado, né, aquela imagem fosforescente. Aquilo ali também é o retorno dos elétrons ao nível de energia que ocupavam antes. Aí aquela luz que a gente consegue visualizar é decorrência disso aí. Tudo bem? Então, ó, o modelo atômico associou a energia, a luz que se observa, tá certo? No envolvimento aí, na relação com a energia, a gente pensa logo no modelo de Bohr. Não esquece disso. Esses modelos atômicos, a gente guarda as palavrinhas-chave que a gente já vai de imediato na resolução da questão, para matar logo, beleza? Show de bola, professor. Então segue o jogo. Aí ele quer saber, olha aí, a cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética. Ocorreu o quê? Pronto, diante do que foi exposto aí, né, recapitulando o modelo de Bohr, o que é que ele diz aí? Ó? Na letra A, mudança de fase sólida para fase líquida do elemento metálico. Combustão dos cátions metálicos provocada pelas moléculas de oxigênio da atmosfera. Letra C, diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica. Letra D, transição eletrônica, né, de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica. E letra E é a promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos. Então, pelo que foi exposto, o que é que a gente conclui? Letrinha D. Não é? Ó, transição eletrônica de um nível mais externo para um mais interno. Então, se eu sair de um nível mais energético para um menos energético, eu devolvo energia e vai ser observada na forma de luz. O que poderia ficar em dúvida é a letra E, mas a letra E é o contrário, é a primeira situação. O elétron está lá, ó, se movimentando no nível energético, vai receber energia, o átomo, então ele absorve essa energia e salta para um nível mais afastado. Para saltar de um nível menos energético para um mais energético, ele tem que receber energia, é o que está definido aí na letra E. Beleza, professor, show de bola. Segue o jogo, vamos à sexta. Aí na sexta ele diz o seguinte, Niels Bohr foi um físico dinamarquês que contribuiu para o desenvolvimento do modelo atômico. Em relação às suas considerações sobre o modelo atômico, é correto afirmar que... Pronto, então, vai descrever, né, algumas das características do modelo atômico de Bohr e aí a gente ficar ligado, né, no qual a informação que ele vai apresentar aí. Então, na letra A ele diz assim, ó, os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas que são denominadas níveis de energia. Fechou? O que nós acabamos de verificar, né? Mostrei ali, não foi os níveis energéticos em torno do núcleo e os elétrons girando em torno dele. Então já fechou aí de cara, né? Logo de prima, letrinha A. Show de bola? Beleza, professor. Segue o jogo. Vamos à sétima questão. Na sétima questão ele diz assim, as figuras representam dois modelos, 1 e 2, para o átomo de hidrogênio. Olha aí, rapaz, para o átomo de hidrogênio. Beleza. No modelo 1, o elétron move-se em trajetória espiral, aproximando-se do núcleo atômico e emitindo energia continuamente, com frequência cada vez maior, uma vez que as cargas elétricas aceleradas irradiam energia. Beleza.
Esse processo só termina quando o elétron se choca com o núcleo. Beleza. Aí no modelo 2, o elétron move-se inicialmente em determinada órbita circular estável e em movimento uniforme em relação ao núcleo, sem emitir radiação eletromagnética, apesar de, olha aí, apresentar aceleração centrípeta. Pois bem, nesse modelo a emissão só ocorre de forma descontínua, quando o elétron sofre a transição de uma órbita mais distante do núcleo para outra mais próxima. Beleza, então tá aqui os modelos, né? Olha só, esse carinha aqui, esse modelo 2, está com a carinha de quem? Do modelo de Bohr. Né? Enquanto os elétrons circulam em torno do núcleo sem ganhar ou perder energia, tá certo? Então, nós estamos diante do modelo de Bohr. Aí ele diz, né? Quando ele salta de um nível mais energético para o menos energético, ele devolve a energia na forma de luz, tá certo? Aí é o que chama, né, no sistema de empacotamento, né, o quanto de energia, tá certo? Então, por isso que ele fala aqui, ó, forma de energia de emissão, ela é descontínua, ao contrário do modelo 1, porque no modelo 1 foi justamente o que Rutherford não conseguiu explicar, porque pelas leis da física, o que é que acontece? O elétron girando em torno do núcleo, como é que pode uma carga elétrica girar em torno do núcleo e não ser por ele atraído? Porque pelas leis da física, o que é que aconteceria? A carga ia girando, ia perdendo energia, ia se aproximando do núcleo em forma espiral, tá certo? Então, para corrigir isso aqui, foi que Bohr propôs esse modelo de níveis de energia, né? Os elétrons estariam girando. Joia? Beleza, professor. Segue o jogo. Aí o que é que acontece? Bom, aí ele diz assim, a respeito dos modelos atômicos, pode-se afirmar que, vamos lá, analisar, né, as situações. No modelo 1, proposto por Bohr, já deu problema aí, porque esse modelo 1 não é o modelo de Bohr. Os elétrons girando em forma de espiral? Não, professor. Modelo de Bohr, os elétrons giram em torno do núcleo em forma, descrevendo órbitas circulares, beleza? B, o modelo 2 descreve as ideias de Thomson. Fora também, modelo de Thomson, em órbitas circulares, não tem nada a ver também, né? Modelo de Thomson, só identificação das cargas elétricas, né? Partículas subatômicas. Ele nem conseguiu identificar como estavam distribuídas essas partículas, né, na estrutura do átomo. Isso aí já foi com o modelo de Rutherford, que dividiu, né, o átomo lá, encontrou as duas regiões, núcleo e eletrosfera. Show de bola? Aí no C, os dois estão em desacordo com o modelo de Rutherford para o átomo, proposto em 1911, que não previa, né, a existência do núcleo atômico. Foi isso? O modelo de Rutherford não previa a existência do núcleo atômico? Não faz sentido, né? Foi justamente no modelo de Rutherford que se definiu, né, a história das duas regiões, né? Região central núcleo e a região periférica eletrosfera. Então aí fora também. Beleza? Letra D. O modelo 1 foi proposto por Bohr? De jeito nenhum. A gente já matou lá da letrinha A, né? E o que nos resta? Letra E. O que é que diz? O modelo 2, proposto por Bohr, sim. Esse modelinho 2 aí é proposto pelo Bohr. Ó, aqui, ó. Os elétrons girando em torno do núcleo em órbitas circulares, sem ganhar ou perder energia, já sabemos disso. Aí diz assim, explica satisfatoriamente, aí o detalhe, ó, aí o detalhe, o fato do átomo de hidrogênio não emitir radiação o tempo todo. Justamente, o modelo de Bohr, ele era muito legal, se encaixava perfeitamente no átomo de hidrogênio, porque só tinha um elétron. Quando pegávamos átomos mais complexos, né, com um número maior de elétrons, já não funcionavam. E aí foi daí que surgiu, né, uma nova ideia para o modelo atômico proposto por Sommerfeld, onde ele definiu que os elétrons, além de descreverem órbitas circulares, descreviam também órbitas na forma de elipse. Beleza? Então, ó, letrinha correta, letra E. Show de bola, professor. Segue o jogo. Pronto, oitava questão. Na oitava questão, ele diz o seguinte, ó.
A busca de uma explicação para a matéria e suas transformações é objeto de preocupação da sociedade como um todo, desde o período antes de Cristo. Os registros históricos atribuídos aos filósofos gregos Demócrito e Aristóteles são prova disto. No entanto, a química só adquiriu caráter científico nos últimos 200 anos, quando o trabalho feito em laboratório, um trabalho experimental, foi vinculado ao esforço pela busca da explicação da natureza da matéria e suas transformações. Aí ele continua, considere as alternativas, olha só, e diz o seguinte, considere as alternativas abaixo, referente às teorias de pesquisadores que marcaram seu nome na história e classifique-as, utilizando V para verdadeiro e F para falso. Então vamos analisar cada uma das proposições aí, é isso que ele está pedindo. Beleza? Joia! Então ele diz aí, no primeiro ele diz assim, ó, Thomson afirmou que o núcleo do átomo tem carga negativa. Olha só, faz sentido falar em núcleo no modelo de Thomson? Não, professor, não faz sentido, tá certo? Então aqui, ó, núcleo do átomo no modelo de Thomson não faz sentido. Tudo bem? Então isso aí é falso. A história de núcleo do átomo e eletrosfera já vem com a ideia de Rutherford. Beleza? Show de bola, professor. Aí no item seguinte ele diz assim, eletrosfera é a região do átomo que tem volume praticamente igual ao volume do átomo. O que foi que nós vimos no modelo de Rutherford? Duas regiões, né? O átomo, a região central, pequena e densa, onde praticamente está localizada toda a massa do átomo, e uma região periférica imensa, um imenso espaço vazio, que é a eletrosfera. Então, se nós tomarmos como referência a estrutura da eletrosfera, o tamanho do átomo passa praticamente a ser igual ao seu volume. Tudo bem? Então, o item aí está correto. Tudo bem? Joia? Tranquilo? Show de bola, professor. Então, no item seguinte, ele diz assim, ó, Bohr disse que o próton e o elétron possuem massas iguais. Foi isso que Bohr afirmou a respeito de prótons e elétrons? Fala isso no seu modelo? Não, o modelo de Bohr lá diz respeito à energia, que os elétrons, a energia que está associada ao elétron quando ele está se movimentando em torno do núcleo do átomo. Não tem nada de história de falar em massa de próton e elétron. Tudo bem? Essa relação próton e elétron não foi no modelo de Bohr. Joia? Quem chegou a fazer uma relação de massa com carga foi Thomson, lá no seu estudo, no seu desenvolvimento experimental no modelo de pudim de passas. Então, isso aqui está falso. Joia? Beleza, professor? No quarto item, ele diz assim, na experiência de Rutherford, a maioria da radiação emitida pelo polônio radioativo passou pela lâmina de ouro como se fosse uma peneira. Foi justamente uma das conclusões que ele retirou dos seus experimentos. Como a maioria das partículas atravessava a lâmina de ouro, isso o levou à conclusão de que a estrutura do átomo tem um imenso espaço vazio, a qual ele denominou de eletrosfera. Então, o item aí está verdadeiro. Show de bola? Beleza, professor. Segue o jogo. Pronto. Mais um aqui. Ele diz assim, o modelo de Dalton ficou conhecido como pudim de passas. Está correto isso? É o modelo de Dalton, que é chamado de pudim de passas? Não, professor. Pudim de passas é o modelo de Thomson. Modelo de Dalton é conhecido como o quê? Modelo de Dalton, não pode esquecer essas denominações. Modelo de Dalton é o famoso, bola de bilhar. Não esquece disso, tá certo? Leva para a prova essa boa informação. Joia? Então, isso aqui está falso. Volta lá para o comando. Olha só. Quais seriam o que teríamos aí em ordem? FV, FV e F. FV, FV e F. Então, letrinha A. Beleza, professor? Segue o jogo. Joia. Então, vamos a mais uma. Enem
2019. Beleza, professor? Vamos lá. Então ele diz assim, ó, em 1808, Dalton publicou em seu famoso livro, intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica fundamentada no método científico. Nós vimos isso, né? O primeiro modelo atômico desenvolvido através de experimentos, né? Um modelo científico foi o de Dalton. E aí aquelas observações que ele conseguiu identificar através dos seus experimentos foram reunidos, né, nos chamados postulados, tá certo? A organização daquilo que foi descrito lá nos seus experimentos. Pronto, então ele menciona aí, né, os seus postulados, vamos ver aqui o comando da questão. Aí ele diz assim, ó, vamos para o comando, tá certo? Depois a gente vai lendo, fazendo a leitura de cada um desses aí. Ele diz assim, após o modelo de Dalton, outros modelos, baseados em outros dados experimentais, evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, sim, que foi o modelo de Thomson, não é? Identificação dos elétrons, a composição e a organização do átomo. Isso aqui no modelo de Rutherford. Foi ele que definiu, né, quais seriam as regiões do átomo e onde estariam localizadas as partículas subatômicas. Sim, professor. E o outro que fala de energia, né, quantização de energia, o modelo de Bohr. Beleza. Segue o jogo. Aí diz assim, ó, com base no modelo atual, olha aí, quando ele fala aí modelo atual, o de referência é o modelo de Bohr, tá certo? Mas existem complementações, como por exemplo o modelo de Sommerfeld, os modelos de orbitais, que nós vamos comentar quando estivermos trabalhando lá com distribuição eletrônica em orbitais, tá certo? Ainda vamos comentar um pouco mais sobre modelos atômicos. Esses aqui são os principais, né? Os mais importantes, principalmente o de Bohr. Aí diz assim, com base no modelo atual, que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton, olha aí, rapaz, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? É porque é o seguinte, né? À medida que os modelos atômicos vão avançando, os anteriores vão ficando para trás no que diz respeito a informações, beleza? Vão surgindo novas características, joia? E aquilo que não é compatível com o modelo atual vai ficando de fora. Tudo bem? Joia, professor. Então vamos ler aí e aí a gente vai analisando. Olha só. Esses postulados são numerados a seguir. Ele diz assim, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Então, essa ideia ainda é coerente com o modelo atômico atual? Não, não se fala mais em átomos indivisíveis, né? Isso aqui está fora. Então, o item 1 é falso. Beleza, professor. No 2, ele diz assim, todos os átomos de um elemento químico, de um dado elemento químico, são idênticos. Olha só, todos os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos. Em massa, olha aí, e em todas as propriedades. Opa, deu ruim aqui, né? E em todas as propriedades. Se nós estamos partindo, né, do pressuposto do modelo de Dalton, que foi que ele definiu? Os átomos eram conhecidos como modelo bola de bilhar, não é assim? E aí nós tínhamos, ó, os átomos de um mesmo elemento químico, eles são todos iguais, em massa e nas propriedades químicas, tá certo? E nas propriedades químicas. Aqui ele está dizendo em todas as propriedades, mas a gente tem as propriedades físicas. As propriedades físicas são aquelas relacionadas ao ponto de fusão, ponto de ebulição, aí elas são diferentes. Tudo bem? Então, peca aqui o item porque ele especifica que são em todas as propriedades. Hoje já não faz mais sentido dizermos algo dessa natureza, porque nós vamos estudar mais adiante e novas informações, né, a respeito dos átomos. Nós temos um conjuntinho de átomos que são chamados de isótopos, nós temos os isóbaros, nós temos os isótonos, tá certo? E esse agrupamento aí de átomos, eles apresentam propriedades físicas diferentes. Quem apresenta propriedades químicas iguais são os isótopos, né? Porque eles têm o mesmo número de prótons. Joia? Então ele generalizou aí. Quando ele especificou todas as propriedades, o probleminha aí, a proposição torna-se, né, incorreta. Beleza, professor. Show de bola.
Aí no 3 ele diz assim, ó, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. No modelo de Dalton, tudo bem, é isso aí que ele define, né? Átomos de um mesmo elemento químico, eles são iguais. Átomos de elementos químicos diferentes, eles são diferentes. Até aí tudo bem. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Aí aqui deu ruim. Aqui deu ruim. Por que mesmo, professor? Porque, como eu acabei de falar, ó, tem a história dos... Hoje, né, atualmente, já conhecemos os chamados isóbaros, meu filho. E os isóbaros são átomos que têm mesma massa. Mesma massa. Então, ele diz aqui, ó, são de elementos diferentes, os isóbaros, né? Mas eles têm diferentes massas, não, eles têm as mesmas massas. Então, aqui está incorreto. Beleza, professor? Show de bola. 4. Ele diz assim, ó, os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Ó, para a época, isso foi legal, né? Para a época foi legal, porque o que é que tinha lá que Dalton definiu em sua teoria? Que uma reação química nada mais é do que uma reorganização entre os átomos. As moléculas se chocam, há o rompimento das ligações, os átomos se separam e vão se combinar de forma diferente, formando novas substâncias. Só que tem um detalhe aqui, ó, tá certo? Hoje, esse termo indestrutível já não faz mais sentido. Por quê? Porque a gente tem as chamadas reações, a identificação, né, de reações nucleares, né, como, por exemplo, a fissão nuclear, onde há a destruição do núcleo do átomo, tá certo? Então, falar que eles são indestrutíveis, aí já não faz mais sentido, beleza? Então, o item está falso. E no quinto, só o que nos resta, né, ele diz assim, ó, átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos, em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Foi o que eu acabei de falar, né? Os átomos de um mesmo elemento, eles são iguais. Átomos de elementos diferentes, eles são diferentes. E os átomos têm essa capacidade, nós vimos lá no modelo de Dalton, de se combinarem entre si ou com átomos de elementos diferentes. Quando ocorre a combinação entre átomos de um mesmo elemento, dá origem à chamada substância simples. Quando eles se combinam com átomos de outro elemento, aí dá origem às chamadas substâncias compostas ou compostos químicos, tá certo? É o que ele define aí no item 5. Então, o item está correto. Beleza, professor? Segue o jogo, volta para o comando. Ele diz assim, com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Somente o item 5. Fechou? Beleza, professor? Show de bola? Olha só, pronto. Então, agora, para concluirmos a ideia da evolução dos modelos atômicos, falta só comentarmos a respeito do modelo de Sommerfeld. Isso por volta de 1916. Porque é o seguinte, ó, o modelo de Bohr, ele funcionava bem, tá certo? Para o átomo de hidrogênio, que só tem um elétron. Quando pegávamos, né, estrutura com uma quantidade de elétrons maior, mais complexa, o modelo de Bohr já não era mais suficiente para explicar determinados fenômenos, tá certo? E foi aí que o modelo de Sommerfeld entra na jogada, porque ele diz o seguinte, ó, lá do modelo de Bohr, o que é que acontece? Os elétrons estão girando, né, em torno do núcleo, em órbitas circulares. Para Sommerfeld, além dos níveis de energia, existiam também subgrupos de energia, tá certo? Chamados subníveis energéticos. E aí é que surge, né, a ideia dos subníveis, S, P, D. Opa, professor, faça um D bonito. Olha só, o D e o F, tá certo? Esses camaradinhas aqui, né, lá do diagrama, vão aparecer lá no diagrama de Pauli, né, do Linus Pauling, quando a gente for tratar de distribuição eletrônica. Tá certo? Então, o SPDF seria um subgrupo de energia. Então, para Sommerfeld, cada nível de energia comportava N menos um subnível de energia. Então, por exemplo, se eu estou na camada K, então nível 1,
Então, N menos 1 subníveis. Então, 1 menos 1, 0. Então, não teria subníveis para a primeira camada. Camada L, nível 2. Então, N menos 1 subníveis. Então, 2 menos 1, então teria um subnível. E assim sucessivamente. Olha só o que é que ele diz, ó. Cada nível de energia, N, está dividido em N subníveis, correspondente a uma órbita circular, e N menos 1 órbitas elípticas, de diferentes excentricidades. Beleza? Então, agora, além de descrever em órbitas circulares, os elétrons descrevem também órbitas na forma de elipse. Aí o núcleo do átomo ocupa um dos focos da elipse, e essas órbitas elípticas foram chamadas, olha aqui, de subníveis de energia. Beleza? Então, resumo da ópera, a introdução de subgrupos de energia ao átomo, né? Os chamados subníveis de energia. Falou de Summerfield, lembra dos subníveis de energia. Beleza, professor? Show de bola? Segue o jogo? Joia. Então, 10ª questão. Na 10ª questão ele diz o seguinte: os modelos atômicos que conhecemos ajudam a explicar melhor a estrutura dos átomos. Joia. Desde as ligações entre os átomos até a previsão do comportamento de moléculas mais complexas, como o DNA. Muito bem. Ao longo da história, vários modelos foram criados na tentativa de explicar melhor a natureza da matéria e sua constituição. Isso nós vimos, né? Desenvolvimento dos modelos atômicos. Segue o jogo. Aí ele diz assim: dadas as seguintes afirmativas, com respeito à evolução histórica do surgimento dos modelos atômicos, vamos passar mais aqui um pouquinho. Aí ele pede o seguinte, no comando da questão. Assinala a alternativa que contém a sequência com todas as afirmativas corretas. Então, vamos analisar cada uma delas, né, como na questão anterior, e verificar quais são as verdadeiras e as proposições falsas. Beleza, professor? Então, ele diz logo de primeira aí, ó, o seguinte, no item 1. Ele diz assim: a primeira concepção, olha aí, rapaz, a primeira concepção de modelo atômico considerava o átomo como uma partícula maciça e indivisível, que comporia todas as substâncias, sendo idealizado por Dalton. Dalton foi o primeiro modelo atômico desenvolvido com bases experimentais. Tudo bem? Primeiro modelo científico. Então ele diz assim, a primeira concepção de modelo atômico. Então está correto. Foi proposta por Dalton, né? Ele era maciço, indivisível na definição dele. Então o item está verdadeiro. Agora cuidado, porque se ele dissesse assim, a primeira ideia de átomo, aí não. A primeira ideia de átomo foi lá dos dois filósofos gregos, né? Leucipo e Demócrito. Veja que ele não fala em ideia de átomo, ele fala aqui em modelo atômico. Tudo bem? Show de bola? Então, cuidado com as palavrinhas. Beleza, professor? Aí no 2 ele diz o seguinte: com a descoberta dos elétrons e prótons, o modelo atômico de Dalton caiu por terra. Porque até então a definição que Dalton tinha a respeito do átomo era o quê? Que era uma estrutura indivisível. Com o aparecimento das partículas subatômicas, né, de elétrons, prótons, essa história aí do Dalton, né, essa ideia de átomo, caiu por terra, realmente. Aí diz assim, visto que o átomo continha outras partículas, show de bola, e, portanto, não seria indivisível, conforme previa Dalton. Então, essa aí encaixou direitinho, né? Show de bola. Proposição está verdadeira. No 3, ele diz assim, com a descoberta do núcleo por Rutherford, joia, observou-se que o modelo atômico proposto por J.J. Thomson possuía coerência. Possuía coerência e, portanto, concordava com os resultados experimentais. Está correto isso? Havia coerência no modelo de Thomson com os resultados dos experimentos desenvolvidos por Rutherford. Thomson foi até apenas o quê? A identificação das partículas subatômicas, mas ele não descreveu como essas partículas estariam distribuídas na estrutura do átomo. Isso só foi possível com os experimentos de Rutherford. Então não faz sentido dizer que ele possuía coerência, né? As ideias de J.J. Thomson, né? Então esse item aí está incorreto. Beleza, professor? Show de bola. Então no item 4,
ele diz o seguinte: o atual modelo atômico, então, como eu já falei em uma questão anterior aí, modelo atômico atual, ele está se referindo ao modelo de Bohr. Leva em consideração os argumentos da teoria quântica, nós vimos isso, né? Ele se valeu, né, das informações da teoria quântica de Max Planck para definir como os elétrons estariam se movimentando na eletrosfera. Principalmente a quantização, exato, né, o quanto, né, de energia, aquele bloquinho, né, a energia em empacotamento, né, ela não é distribuída, né, de forma contínua, tá certo? É somente quando passa de um nível para o outro, né, de energia lá no átomo, que foi desenvolvida pelo físico alemão Max Planck no final do século, no final de 1900, né? Então o item aqui está verdadeiro, beleza? E o último, ele diz assim: o modelo atômico de Sommerfeld, o modelo atômico de Sommerfeld, propôs que os orbitais, as órbitas, né, dos elétrons em torno do núcleo seriam órbitas circulares, foi isso? Não. Sommerfeld propôs o seguinte, que além de órbitas circulares, os elétrons descreveriam também órbitas na forma de elipse. Tudo bem? Aí ele diz, a continuar, ao invés de órbitas elípticas. Então, é o contrário, né? Então, isso aqui está incorreto. Então, o item aqui está falso. Beleza? Então, ele diz, assinala a alternativa que contém a sequência com todas as afirmativas corretas. Volta lá. Então, ó, corretas. 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Então, alternativa correta, letra A. Beleza? Pronto. Então, com isso, encerramos nossa primeira aulinha, tá certo? No que diz respeito à evolução dos modelos atômicos. Beleza? Um abraço e até a próxima!